O cliente tem sempre razão? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase por diversas vezes. Mas será que de fato ela tem fundamento? Será que em todas as situações todos os clientes têm razão? Hoje eu quero falar sobre isso com você. E eu vou te dizer uma coisa: na maioria das vezes, sim. Calma, assiste o vídeo até o final que você vai entender o porquê. Eu sei que você pode estar dizendo, Lara, é óbvio que o cliente não tem sempre razão. Calma, respira, me dê a oportunidade de te explicar dois pontos cruciais quando a gente fala de empreender, de ser empresário e de vender produto ou serviço. Não me entenda mal, atender o cliente é fundamental. Mas existem duas coisas que um profissional de sucesso precisa ter enquanto ação para construir um negócio saudável. E agora eu quero te fazer um convite. Fica até o final do vídeo para você entender o porquê desse meu posicionamento. Mas se inscreve no canal para você não perder nenhuma orientação que eu dou aqui. Dá aquele like, compartilha esse conteúdo com algum profissional, algum colega que já ouviu essa expressão. E hoje a gente vai desmistificá-la, trazer para um passo a passo, um dia a dia, uma rotina prática e salva para qualquer dúvida que você tenha, você consultar mais tarde. Porque eu te digo que na maioria das vezes, sim, o cliente tem razão. Primeiro ponto, é importante dentro do seu negócio ter processos claros, independente de quem faça o atendimento. Esses processos precisam estar claros para que o atendimento tenha a mesma qualidade, independente do dia, da hora ou da pessoa que faça. Se você não tem processos claros, você já está errando. Nada justifica a falta de educação do cliente. Porém, você tem um ponto de melhoria e você precisa investir nesse ponto de melhoria, que é o processo dentro do seu negócio. E em todas as áreas, mas aqui eu vou dar mais foco em processos de atendimento. E o segundo, que para mim é o ponto mais importante e que eu vejo muitos empreendedores e empresários receosos de tomar essa medida. O cliente, o paciente extrapolou no nível que a comunicação e a relação não é mais saudável, demite o cliente ou o paciente. Isso é sua responsabilidade. A partir do momento que você não toma essa decisão, esta ação, você está errando. E eu volto a dizer, nada justifica a falta de educação de cliente ou paciente. Mas a partir do momento que você, enquanto profissional, não toma as rédeas com educação, com gentileza, com empatia e com assertividade, você está deixando nas mãos dele. Faça o que você quiser. Você está dando uma razão sem ele de fato ter. Então, tome as rédeas. A partir do momento que você tem consciência, responsabilidade, confiança naquilo que você oferece, você precisa pegar as rédeas dessa sua comunicação com seu paciente ou com seu cliente. Então, vamos falar no primeiro momento sobre os processos claros que você precisa ter dentro do seu negócio. É um ponto crucial, é um ponto base. É a base, é o alicerce do seu negócio para que ele prospere, para que ele consiga ter resultados promissores. O primeiro ponto que eu quero que você tenha clareza, e sim, nem sempre o cliente tem razão, mas o profissional precisa fazer a sua parte. E isso, obviamente, começa com os processos claros. Se você tem um processo interno, uma estrutura interna confusa, a experiência daquele cliente, daquele paciente vai ser caótica. Imagine, por exemplo, que você está indo no restaurante. Se aquele restaurante não tem processos, os pedidos chegam na cozinha de maneira aleatória, os pratos são preparados de maneira aleatória, os pratos chegam à mesa do cliente de maneira aleatória e muitas vezes errada. Então você entende que nem sempre é o cliente que está errado, e sim os processos internos dentro daquela empresa que precisam ser alinhados, e isso pode acontecer em qualquer tipo de negócio. Então eu quero que você pare e reflita. Hoje, existem processos claros dentro da sua empresa? Por mais que você seja empreendedora, empresária, seja somente você. Existem processos, um passo a passo do que deve ser feito em cada atendimento. Quem vem do WhatsApp? Quem vem de indicação? Quem vem de direct do Instagram? Quem vem de TikTok?
quem vem do LinkedIn, quem vem do YouTube, existem processos claros de atendimento? Agora eu quero que você pense em uma empresa que tem processos claros implantados, onde desde o primeiro contato o cliente tem clareza sobre a empresa, clareza sobre o atendimento, clareza sobre o que ele vai receber. Quando tem uma equipe treinada, porque se é só você, você treina só você, mas se é uma equipe, você precisa treinar para que todos tenham o mesmo padrão de qualidade no atendimento. Muitas vezes os ruídos de comunicação surgem por falta de implementação desses processos dentro da área de atendimento ao cliente e ao paciente. Pense, por exemplo, num consultório que recebe sempre reclamações porque o paciente não é lembrado da consulta. Ninguém liga para ele, manda uma mensagem. A culpa é do paciente? Não. E você pode otimizar esses processos. Você pode agendar para mandar mensagem de retorno e mensagem de confirmação de agendamento. Isso é a implementação de fluxo. Você vai trazer muito mais clareza para o paciente, a melhor experiência, porque porventura ele pode esquecer. É natural, é do ser humano. Pense que é responsabilidade de você, enquanto profissional, minimizar o máximo possível os ruídos que possa ter nessa comunicação. E ao longo do tempo, você vai descobrir momentos que você pode reduzir ainda mais esses ruídos. Quando os processos são bem definidos, a experiência do cliente flui naturalmente e os problemas, sabe, que você fica apagando incêndio toda hora, tornam-se raros. E quando o cliente não tem razão? Existem sim aqueles clientes que eu gosto de chamar de clientes sanguessuga. Você vai me dizer aqui no comentário se você já teve algum cliente ou um paciente que são um sanguessuga. E esse é um segredo que quase ninguém comenta. Nem todo cliente, nem todo paciente merece continuar sendo seu cliente, seu paciente. E é aqui que eu quero te apresentar esse termo. Cliente sanguessuga, paciente sanguessuga. O cliente sanguessuga é aquele que reclama de tudo. Consome seu tempo, sua energia, seus recursos, mas ele nunca está satisfeito. Ele questiona tudo e ele sempre exige mais do que você pode oferecer. E quando eu falo em demitir um paciente, demitir um cliente, é algo profissional, uma postura profissional que você precisa ter quando você enxerga que fronteiras, linhas de respeito estão sendo ultrapassadas. Então você vai encerrar meramente uma relação profissional, uma relação comercial, mas definitivo. Isso, além de poupar tempo, energia e dinheiro, isso protege muito o seu nome, a sua reputação. Porque normalmente esses clientes, esses pacientes sanguessuga, eles são extremamente detratores da sua marca. Falam mal da sua marca para as quatro paredes. E isso, a longo prazo, é extremamente prejudicial. Agora, é claro, antes de qualquer medida definitiva, você precisa chamar a pessoa como adulto, como maior de idade, para o diálogo, para a conversa, para o alinhamento de expectativas. Agora, se após essa conversa, após esse alinhamento, a pessoa continua sendo um drenador, nem sei se existe essa palavra, uma pessoa que continua sugando suas energias, seus recursos, reclamando, te desgastando, cortar relações. Seja forte o suficiente para isso, porque ele está detonando, de fato, seu nome no mercado a longo prazo. E é nesse momento que a gente chega no quesito autorresponsabilidade do profissional. Por vezes, quando a gente quer ir contra essa frase de o cliente tem sempre razão, a gente não olha o outro lado da moeda. A autorresponsabilidade do profissional diante daquele cliente. Se o profissional é autorresponsável, significa que ele não culpa os clientes pela falha, mas ele assume a autorresponsabilidade de ajustar os processos e, ao mesmo tempo, identificar os clientes que de fato valem a pena. Você lembra que lá no início do vídeo eu falei que eu ia pontuar 2 pontos cruciais para você? Para ficar de alerta diante dos clientes que têm sempre razão. Existem clientes sanguessuga? Existe, como a gente já comentou. Mas aqueles que não são, você precisa ter um olhar de oportunidade. O que é que você precisa ajustar nos seus processos internos? E aqueles clientes que são sanguessuga, autorresponsabilidade de
ter confiança de criar um limite, finalizar uma relação profissional ali com aquele cliente que não vale a pena. E aí agora eu quero saber de você. Você já teve algum cliente, paciente, sanguessuga? Me conta aqui nos comentários. Você precisava delimitar esse limite, dar um ponto final nessa relação e não teve essa confiança? Ou então você conseguiu finalizar essa relação, mas você já teve essa vivência com algum cliente, paciente sanguessuga? Eu já. Me conta aqui nos comentários como foi isso para você. Quando você toma essa autorresponsabilidade enquanto princípio, isso muda completamente o seu jogo. Porque ao invés de você tentar agradar todos, e muitas vezes acaba se desvalorizando o seu próprio trabalho, você vai estar focada em entregar sempre o melhor serviço para aqueles pacientes e clientes que reconhecem o seu valor. Então, na próxima vez que você ouvir assim, o cliente tem sempre razão, você vai pensar, bem sempre, o cliente sim tem direito a um atendimento de qualidade. Isso é o básico, é o feijão com arroz. Mas isso começa com processos claros. E isso é responsabilidade sua, os processos claros. Além também de saber dizer não para aqueles clientes que não agregam ao seu negócio e à sua profissão, à sua carreira profissional. Se tudo que eu falei para você aqui fez o mínimo de sentido, eu te convido a se inscrever no nosso canal, aqui embaixo em algum lugar, a compartilhar esse vídeo com um colega de profissão que precisa abrir a mente em relação a isso, a se tornar mais consciente. Salve esse conteúdo e me fala aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve até agora. Cuide da estrutura interna do seu negócio, ajuste os processos, foque nos clientes certos, os que te valorizam, não os que pedem desconto. E dessa forma, seu negócio vai crescer, vai te dar muito orgulho. E eu te vejo nos próximos vídeos.